História dos Reformistas Bisnetos de 1914. Terceira parte. Tendo-me interessado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, para cuja fundação houve realmente profecias bíblicas, e que recebeu credenciais divinas, e não do homem, tomei a decisão de não me batizar sozinho. Estava disposto a envidar esforços, a fim de levar comigo mais alguém para a Igreja. E meu anseio foi satisfeito. Notei que entre muitos ludibriados pelo fogo do fanatismo, ignorância e obcecação, e que não têm alto senso de honra e integridade, há almas sinceras e zelosas, que têm condições de compreender e aderir à verdade. E, para entrar em contato com tais pessoas, não precisei ir longe. Na região de Rio Claro, SP, onde sou residente, perambulam espiritualmente alguns fragmentos da chamada Reforma de 1914, os quais, em virtude de uma série de divisões e separações da Reforma de 1951, figuram, muito logicamente, como bisnetos da mesma. Como a iniciativa foi coroada de êxito, este fato sugeriu a terminologia reformistas bisnetos utilizada no título deste artigo. Vejamos, agora, como tais fatos vieram a ocorrer. Das duas reformas que atuam paralelamente, inclusive com o mesmo título, desde a referida divisão de 1951, o grupo dos 14 delegados, tendo à frente o Sr. Carlos Cosel, apresenta-se, intransigentemente, como a verdadeira reforma, original de 1914. Para tanto, exibem esse título no frontispício de suas revistas e folhas timbradas. Esse grupo alega e sustenta que, enquanto eles constituem a verdadeira reforma de 1914, prevista segundo eles pelo espírito de profecia, o chamado Grupo dos 11, liderado, inicialmente, por Nicolici Lavric, constitui, nada mais, nada menos, que uma falsa reforma, fundada em 1951 como pura rebelião, e sem nenhuma previsão do espírito de profecia. Nesta circunstância, a Reforma de 1951 constitui uma filha da Reforma de 1914. Mas, tais grupos são formados por homens sobre os quais o espírito de profecia assim se pronuncia, dificilmente há dois deles cujos pontos de vista se harmonizem, pois pertencem evidentemente a uma classe que não sabe realmente o que crê e são inspirados com zelo que vem de baixo. Assim, surgiu por volta de 1976, um grupo de reformistas, liderados pelos irmãos Costa, os quais haviam rompido com a reforma a que pertenciam, isto é, o grupo de 11, fundado em 1951. O grupo dos Costa, nesse caso, constitui um neto da reforma de 1914. Mas, como o neto traz consigo as mesmas características dos pais ou predecessores, é lógico que a dita causa, mais cedo ou mais tarde, haveria de produzir os mesmos efeitos negativos. E foi o que aconteceu recentemente, 1982. Levantaram-se os irmãos Lima, obreiros dos irmãos Costa, alegando que eles estavam errados. E, como não podia deixar de ser, logo os irmãos Lima se separaram e fundaram um grupo à parte. Temos aí um grupo filho do neto da Reforma de 1914. Ou seja, um bisneto dela. Notei, então, que nesse grupo bisneto da Reforma de 1914, em Rio Claro, havia várias pessoas sinceras, porém, enganadas pelo falso emaranhado daquele fragmento de uma obra de homens que correram antes de serem enviados. Notei que essas pessoas precisavam urgentemente de ajuda espiritual, a fim de que pudessem libertar-se daquela teia de aranha em que tinham sido envolvidas. Então, como eu tinha o propósito de não ir sozinho para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, fui pessoalmente à região de Iguape, São Paulo, convidar o pastor Domar Pereira, que morava lá, a fim de me ajudar a enfrentar aqueles corifeus recalcitrantes, tendo em vista esclarecer a verdade às pessoas sinceras que notava haver naquele tempo. O pastor Domar veio, trazendo sua vasta e profunda experiência na luta contra tais aventureiros. Tivemos, então, várias horas de acirrada polêmica e, como não podia deixar de ser, a verdade prevaleceu sobre o erro, e aqueles cujos corações se abriram para a verdade, decidiram-se pela mesma. E assim, no dia 19 de fevereiro de 1983, 11 preciosas almas, juntamente comigo, descemos as águas batismais. Agora, estas pessoas se regozijam por ter encontrado a verdade e descoberto a Igreja verdadeira, em cumprimento às profecias.
conforme os dizeres de Cristo em Lucas 11, versículo 17, todo reino dividido contra si mesmo será assolado e cairá. Já fizemos referência ao fato de que em 1951, a pretensa reforma de 1914, na audaz arrogância de constituir o cumprimento da descida do quarto anjo de Apocalipse 18, versículo 1, estando os seus principais representantes reunidos numa conferência geral ordinária, partiu-se praticamente ao meio, isto é, os 25 representantes mundiais da Igreja separaram-se, ficando 11 para um lado e 14 para outro. Tal divisão não foi contra A ou B, mas contra si mesmos. Foi uma luta tão ferrenha que não se limitou aos tribunais de justiça, os contendores foram também às vias de fato, isto é, agrediram-se fisicamente. Movimento de reforma, levando vários de seus líderes a abandoná-lo. Ouça aqui o final da história. Antes da nauseante divisão, houve cerca de 15 dias de luta entre si mesmos. E, depois de os 11 se organizarem numa conferência geral da reforma, e os 14 em outra divergências e divisões internas têm marcado do mesmo timbre, representantes de ambas as partes saíram pelo mundo afora, de país em país, de igreja em igreja, cada um querendo, a todo custo, conquistar para o seu grupo os crentes reformistas. Encontros e mais encontros, polêmicas e mais polêmicas, nefandas acusações de um contra o outro, brigas, empurrões, agressões e muito mais. Uma igreja chegou a ser arrombada, para que um grupo se reunisse à parte, sem que o outro estivesse presente. Ante tal nauseabundo espetáculo, os reformistas sinceros não se contiveram, levantaram suas vozes, falaram, gritaram, e depois rolaram pelo chão como crianças, chorando, soltando brados, pedindo a Deus misericórdia. Autor: Marcel Antônio de Souza. Revista Adventista de março de 1984 e abril de 1984. Colaboração: Eurias Rodrigues Carneiro.